Bom, vamos lá. Vamos dar início aí à correção dos exercícios sobre progressão aritmética, né? Então, foi deixado aí 6 atividades para vocês exercitarem em cima dos conceitos de progressão aritmética, que eu volto a reforçar. Basicamente, o conceito principal da progressão aritmética, né, é uma sequência numérica na qual, a partir do segundo termo, a diferença entre um termo e o anterior é a mesma, e também pode ser definida como sendo uma sequência numérica na qual, a partir do segundo termo, qualquer termo é igual ao anterior somado a uma constante. Beleza? Foi o que nós trabalhamos, essa parte conceitual, e agora, em cima da fórmula do termo geral, vamos desenvolver as atividades. Primeira atividade nossa aí é a seguinte: determinar o 20º termo da PA. Então, veja bem, é muito comum esse tipo de pergunta, onde nos dá uma sequência numérica e pede para nós determinarmos um certo termo dessa sequência, tá? E esse certo termo pode ser qualquer um, né? Como eu já havia salientado para vocês, termo geral de uma sequência pode ser qualquer termo a partir do segundo, tá? Então, termo geral é o termo em que o exercício está fazendo referência. Nesse caso aí, ele está fazendo referência a quem? Quem ele quer que a gente determine? O 20º termo. Então, tá aqui, ó, 20º termo. Então, nós temos aqui que, nesse caso, o nosso termo principal aí, né? No caso aí, o termo geral é o 20º termo. Maravilha? Então, sempre assim, repetindo. Termo geral é o termo que o exercício faz referência. Em alguns casos, ele pode ser o último termo também. Bom, então eu sei aqui que o exercício quer que eu determine o termo geral. No caso, o 20º termo, o A20. Tá? Professor, eu posso chamar de AN ou eu posso chamar de A20? Como você achar mais conveniente. Se você quiser chamar de A20, tranquilo, não está errado, porque está fazendo referência ao 20º termo. Mas se você quiser também chamar de AN, pode. Ah, eu quero achar o AN então, professor. Beleza, ó. AN é o que eu estou procurando. Quem é o primeiro termo dessa minha sequência? O primeiro termo é o primeiro carinha que aparece aqui, é o 3. Quanto vale a razão dessa minha sequência? A razão é a diferença entre o termo e o que vem antes dele. 5 tira 3, 2. Então, a razão vale 2. Quantos termos tem nessa sequência? Número de termos é o n. Quantos termos eu tenho? Bom, eu não sei quantos termos eu tenho, porque a representação dessa progressão ela é infinita, porque tem a reticência. Porém, ele quer que eu determine o 20º termo. Se ele quer que eu determine o 20º termo, então eu devo considerar só os 20 termos. Então, meu n vale 20. Tranquilo? Beleza? Bom, agora que eu conheço essas representações, vou para a fórmula do termo geral. AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, essa é a fórmula do termo geral. Eu quero saber a N. Então, eu vou substituir as demais informações que eu já tenho. Então, eu vou ter aqui a N é igual a A1. Quem é o meu A1? 3. Mais N. Quem é o meu N? 20. Menos 1 vezes a razão, que é 2. Agora aqui eu subtraio, 20 tira 1, 19. E esse 19 eu vou multiplicar pelo 2. Então, vai ficar assim, ó. A N é igual a 3 mais 19 vezes 2, 38. E 38 mais 3, a N igual a 41. Pronto, está aqui. Quem é o 20º termo da minha sequência? É o número 41. Simples assim. Professor, tinha outra forma de eu fazer isso? Tinha. Você poderia, ao invés de trabalhar com AN, você poderia escrever A20. Você anotaria assim, ó, A20, que é o 20º termo que ele quer que você descubra.
O primeiro termo é 3, não muda. A razão é 2, não muda. E o meu n vale quanto? Meu n vale 20. Se é A20, é porque o n vale 20. Aí você vai escrever o A20. Lembram que no início da nossa explicação da construção da fórmula do termo geral? Qualquer termo pode ser escrito em função do primeiro e da razão. Então, quem é o meu A20? O A20 é igual ao primeiro termo mais 19 vezes a razão. Como ele quer saber o A20, repete. O A1 é 3 mais 19 vezes 2, que é a razão. 19 vezes 2, 38. 38 mais 3, 41. Pronto, também a mesma resposta, tá? Tinha outra forma de fazer, professor? Tinha, no braço. Aí é mais cansativo, porque é uma forma mais longa às vezes. Você contar 20 termos aqui. Então, você tem que o primeiro é 3, o segundo é 5, o terceiro é 7. Você sabe que a razão é 2, ou seja, vai aumentando de 2 em 2. Então, aqui o próximo é 9, mais 2, 11, mais 2, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 e o último 41. Se você contar aqui, vai dar exatamente 20, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 41. Então você pode fazer assim também. Só que essa forma dá mais trabalho, principalmente se fosse um número maior, se ao invés de 20 fosse 100 termos. Determine o centésimo. Imagina só você escrever 100 vezes isso. Aí é mais fácil usar a fórmula do termo geral. Beleza? Fica a dica aí, galera. Vamos lá então, galera. Dando continuidade, segundo exercício. Second exercise. Determinar o primeiro termo de uma PA em que o 20º termo é igual a 99 e a razão é igual a 100. Veja bem, é como todo exercício, como toda questão, a primeira preocupação que você tem que ter é saber o que o exercício quer que você faça. Então, existe uma palavra de comando, existe uma palavra-chave que indica, faça isso, determine aquilo, resolva isso, encontre isso. Então, você precisa estar atento nisso. Esse exercício diz assim, logo no início, determinar o primeiro termo de uma PA. Como eu represento o primeiro termo de uma PA? Ah, é A1, professor. Beleza, então vou colocar aqui, ó. Vou colocar todas as informações que o exercício me deu e atentar para quem ele quer que eu descubra. Então, ele quer que eu encontre o valor do A1. Aí ele disse assim, em que o 20º termo é igual a 99. Como que eu escrevo o 20º termo? A20, gente. Então, ele está falando que o A20 é igual a 99, tá? 20º termo é igual a 99. Beleza. E a razão é igual assim. R igual a 5. Agora, veja bem, gente. Professor, A20 é igual a 99. E o N, professor? O N vale quanto? O N é número de termos. Veja bem, o exercício não fez referência ao 20º termo? Sim, A20. Na verdade, o A é assim, né, gente? Ele é um AN. O número que está junto do A é o valor do N. Então, se ele é 20º termo, ele é um A20. E se ele é A20, é porque o N vale 20, tá? Bom, isso se você for fazer usando a fórmula do termo geral. Agora, se você não quiser, você pode escrever o A20 de forma direta. Quem é A20? A20. Ele é igual ao primeiro termo mais 19 vezes a razão. Isso que é o A20. O 20º termo é o primeiro mais 19 vezes a razão. Só que o valor do A20 eu já sei, vale 99.
O A1 é o que eu quero descobrir, então vou repetir. Mais 19 vezes a razão. A razão ele falou que é 5, ó. Então, 19 vezes 5. Então, eu vou ter aqui 99 igual a A1 mais 19 vezes 5, 95. O 95, de agora para frente, eu preciso achar A1. E como que eu faço para resolver uma equação? Eu isolo a variável que eu quero descobrir, passo os outros termos para o outro lado, lembrando, trocou de lado, troca o sinal. 95 está positivo, vai para o outro lado, negativo. Então, vai ficar assim, ó, 99 menos 95 é igual a 1. E 99 tira 95, vai dar 4. Conclusão, quem é o primeiro termo dessa sequência? 4. Maravilha, galera? Bom, vamos lá. Exercise 3. Calcule a razão de uma PA, sabendo que o primeiro termo é o triplo da razão e que A23 é igual a 50. Vamos lá. Partindo do princípio da resolução de um exercício. Anotando as informações, começando. O que o exercício quer saber? Ele quer que eu determine a razão. A razão é representada pela letra R. Então, vamos colocar aqui, ó. R igual, ponto de interrogação. É o que o exercício quer saber. Agora, eu vou anotar as informações que eu sei, que o exercício me deu. Ele falou que o primeiro termo é o triplo da razão. Gente, o que é triplo? Triplo quer dizer 3 vezes. Dobro quer dizer 2 vezes. Quádruplo quer dizer 4 vezes. Quíntuplo, 5 vezes. Então, como ele disse que o primeiro termo é o triplo da razão, então ele está dizendo que o primeiro termo, que é o A1, é igual a 3 vezes a razão. Tá? É isso que está escrito aqui, ó. O primeiro termo é o triplo da razão. 3 vezes a razão. E que A23 é igual a 50. Então, eu tenho aqui A23 igual a 50. Bom, agora vamos encontrar, então, a razão. Professor, eu vou partir da onde? Qual que eu vou escrever aqui? Ele não te deu o A23? Foi, professor, ele me deu o A23. Então, eu vou partir do A23. Como que eu escrevo A23? Eu escrevo ele assim, em função do A1 e da razão. A23 é igual a A1 mais 22 vezes a razão. Sempre assim, professor, sempre uma unidade a menos. Se aqui é 23, quem vai multiplicar a razão é o 22, uma unidade a menos. Agora, eu vou substituir os valores que eu tenho. A23, o exercício deu, falou que ele vale 50, ó. Então, vou colocar 50 aqui, ó. O A1, eu sei que ele é 3 vezes a razão, ó. 3 vezes a razão. Então, ele é igual a 3R mais 22R. Galera, olha só o que vai acontecer. Eu tenho 3 R's mais 22R. Posso somar isso aqui? Posso. Por que eu posso? Porque são termos semelhantes. Aqui tem R e aqui tem R também. Se eu tenho 3 R's e somo com 22, 3 mais 22, 25R. Aí o 25 está multiplicando, passo ele dividindo. Portanto, 50 dividido por 25 é igual a R, e 50 dividido por 25 são 2. Conclusão, quanto que vale a razão? 2. E se o exercício perguntasse qual é o primeiro termo? Aí o primeiro termo é o triplo, ou seja, 3 vezes R. Como R vale 2, 3 vezes 2, 6. Ó, o primeiro termo é o 6. Certo? Se ele pedisse, ele não pediu, ele quer saber só a razão. Tá? Beleza? Maravilha? Vamos lá, quarto exercício, galera. Sabendo que x mais 1, 3x menos 2 e 2x mais 4 formam nessa ordem uma PA,
calcule o valor de x e a razão dessa PA. Veja bem, ele quer saber x e quer saber a razão. Para resolver esse tipo de exercício, galera, a gente tem que usar basicamente o conceito de progressão aritmética. Ele está dizendo que x mais 1, 3x menos 2 e 2x mais 4 formam nessa ordem uma PA. Então, x mais 1 é um valor que está representado de uma forma algébrica, aí polinomial. Ele é um valor. 3x menos 2 é outro valor. 2x mais 4 é outro valor. Então, eu tenho 3 valores, tá? E eles, nessa ordem, formam uma PA. Maravilha. Se eles formam uma PA, o conceito de PA tem que ser prevalecido nesse momento. Qual é o conceito de PA? Que PA é uma sequência de números, de valores, na qual cada termo a partir do segundo é igual ao anterior. Cada termo a partir do segundo é igual ao anterior, ao valor subtraído do seu anterior, tá? Então, cada termo a partir do segundo, tá? Existe uma constante, onde eu pego um valor e subtraio o que vem antes dele. E esse valor, ele, como já disse, é uma constante. Então, partindo dessa definição, que a diferença entre dois termos a partir do segundo é sempre a mesma, então eu posso usar esse requisito aqui. Quem é o primeiro termo aqui? O primeiro termo é x mais 1. Quem é o segundo termo nessa PA? É 3x menos 2. Quem é o terceiro termo nessa PA? É o 2x mais 4. Beleza. Então, partindo do conceito que, na sequência, a diferença entre dois termos, né, é sempre a mesma, então, se eu pegar o segundo, 3x menos 2, e subtrair do primeiro, x mais 1, o resultado que eu vou encontrar é o mesmo resultado que eu pegar o terceiro menos o segundo. Ou seja, 2x mais 4 menos 3x menos 2. O que eu fiz aqui foi o seguinte, que é a razão? É um termo menos o que vem antes dele. Então, se eu pegar o segundo termo menos o primeiro, tem que dar o mesmo resultado que o terceiro menos o segundo. Esse é o conceito de progressão aritmética. A diferença entre um termo e o seu anterior é sempre a mesma. Então, eu peguei o segundo, subtraio do primeiro, e o terceiro subtraio do segundo. Professor, por que o senhor colocou entre parênteses o x mais 1 e o 3x menos 2 aqui, e o 2x mais 4 e o 3x menos 2 nessa outra situação não apareceu entre parênteses? Por quê? Porque o sinal que vem antes é um sinal negativo. Quando você tem um sinal negativo antes, você precisa colocar entre parênteses, porque tem que fazer jogo de sinal para tirar do parênteses. Como aqui o 3x menos 2, o sinal que vem antes é positivo, e o sinal positivo não muda nada, então eu não preciso colocar entre parênteses. Ah, professor, e se eu quiser colocar? Não está errado, pode colocar o parênteses aqui, ó. Só que o sinal que vem antes aqui, quando não aparece nada, é positivo. E o sinal positivo não muda nada. Quando você fizer jogo de sinal, vai continuar 3x, vai continuar menos 2. Agora aqui não. Menos com mais x, menos x. Menos com mais 1, menos 1. Muda o sinal. Aqui, 2x mais 4, não muda. E aqui, menos com mais, menos 3x. Menos com menos, mais 2. Bom, agora para resolver isso daqui, o que tem x fica de um lado, o que não tem x eu passo para o outro. Trocou de lado, troca o sinal. Então, eu tenho aqui 3x menos x, que já está do lado esquerdo. Aí eu vou passar esse 2 e vou passar esse 3 para o outro lado. Então, vai vir menos 2x, menos 3 vem para cá, mais 3. Agora, igual, quem já está do lado direito de número, o 4 e o 2. Então, vou repetir, ó, 4 mais 2. Agora, eu vou passar esse menos 2 e esse menos 1 para o outro lado. Troco o sinal, mais 2, mais 1.
Agora, somando os termos semelhantes, eu tenho aqui 3x, eu tenho aqui, ó, menos x com menos 2x. Isso daqui dá menos 3x. Então, eu posso cortar isso aqui com esse, ó. 3x menos 3x, corta. Sobra quem? Sobra só o 3x. Igual 4 mais 2, 6, mais 2, 8, mais 1, 9. Portanto, x igual a 9 dividido por 3, x igual a 3. Pronto, achei o x. Mas ele quer que ache também, professor, a razão. Ele pediu para achar o valor de x e pediu para achar a razão, tá? Bom, para achar a razão, o que é a razão? Razão é um termo menos o outro. Aqui, quem é o meu primeiro termo? X mais 1. Então, o meu primeiro termo, vou colocar ele aqui, ó, meu primeiro termo vai ser igual a x mais 1. Quem é x? 3. 3 mais 1, 4. Quem é o meu segundo termo? O meu segundo termo é igual a lá, ó, 3x menos 2. Então, vai ficar 3 vezes x, que é 3, menos 2. 3 vezes 3, 9, menos 2, 7. Pronto, eu não preciso mais do que isso para achar a razão. Por quê? Razão é o segundo menos o primeiro. Como o segundo vale 7 e o primeiro vale 4, 7 tira 4, razão igual a 3. Pronto, determinei aí. Bom, vamos lá. Continuando a resolução, exercício 5. Qual é o número de termos de uma PA em que a razão é igual a 8, o primeiro termo vale 3 e o último termo vale 187? Então, veja bem que foi um exercício bem específico. Ele quer saber número de termos. Qual a letra que representa número de termos? É a letra N. Então, ele quer saber o N. Pronto. Quem eu tenho de informação? Ele falou que a razão vale 8, né? Então, vamos colocar aqui, ó, R igual a 8. Ele falou que o primeiro termo vale 3, ou seja, A1 igual a 3, e que o último termo vale 187. Lembrando, o último termo é o termo geral. Então, a N é igual a 187. Para achar o N, vamos para a fórmula do termo geral. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. O AN, ele deu 187. O A1, ele deu, vale 3, mais N menos 1, que é o que eu quero descobrir, vezes a razão, que é 8. Então, vamos lá. 187, o 3 está positivo, vem para o outro lado negativo, igual a N menos 1, vezes 8. 187 tira 3, gente, 184. O 8 está multiplicando, passa ele dividindo. Igual a N menos 1. 184 dividido por 8, gente, vai dar 23. Igual a N menos 1. Menos 1 vai para o outro lado, positivo. E 23 mais 1, N igual a 24. Pronto. Está respondido o exercício. Simples assim. Só jogar na fórmula do termo geral. Esse aí é um exercício bem prático, né? Só de fixação. Bom, sexto exercício. O que nós temos aqui? Determine quantos são os inteiros positivos, múltiplos de 7 e menores que 1000. Veja bem, gente, ele quer saber quantos são os inteiros positivos, múltiplos de 7 e menores que 1000. Inteiros positivos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e vai embora para o infinito, certo? Múltiplos de 7. Múltiplos de 7. Nós já falamos sobre isso. Quando que um número é múltiplo do outro? Quando faz parte da tabuada. Então, ser múltiplo de 7 quer dizer que faz parte da tabuada do 7. Quais são os números que fazem parte da tabuada do 7? É só você fazer a tabuada. 7 vezes 1, 7. Então, 7. 7 vezes 2, 14. 14.
7 vezes 3, 21. 21. 7 vezes 4, 28. 35. 42. E as 49, 56, 63, e assim vai. 70 e vai embora. Tá? Então, os números que fazem parte da tabuada do 7. Como ele disse que tem que ser inteiro e positivo, eu preciso achar, então, qual é o primeiro número desses inteiros que é múltiplo de 7, e preciso saber também quem é o último, porque ele falou que tem que ser menor que 1000. E a multiplicidade do 7, ela ultrapassa 1000, ela é infinita. Mas eu tenho que contar só até 1000, então eu tenho que descobrir o último. Então eu já sei aqui que a minha PA vai ser assim, ó. Começa com 7, inteiros positivos, começa com 7 não, começa com 0, começa com... Por que 0, professor? Porque 7 vezes 0 é 0, tá? 7 vezes 1, 7 vezes 1, 7, 7 vezes 2, 14, 7 vezes 3, 21, e assim vai, tá, gente? Agora eu preciso saber quem é o último aqui. Para saber quem é o último, eu tenho que descobrir qual é o último número abaixo de 1000 que o 7 divide. Ah, professor, como que eu faço? Vai, faz uma continha, gente, ó. Você pode pegar tipo assim, ó, 990, eu vou pegar um próximo aqui. 795, por exemplo. Vou ver se 795 divide por 7, olha só. 7 vezes 1, 7, para 9, 2, abaixo 9, 29, 7 vezes 4, 28, para 29, 1, abaixo 5, fica 15, 7 vezes 2, 14, para 15, 1. Ó, não deu uma divisão exata, tá? Ficou faltando 1. Então, se está faltando 1, o próximo aqui vai dividir, ó. 990, 990, vou tentar mais um aqui, 996. 996, não, aliás, eu tenho que abaixar um, aliás, porque ficou sobrando um, né? Então passou um, então eu tenho que abaixar um aqui. 994, não é aumenta não, eu diminuo. Aqui como sobrou um, então sobrou, passou um. Então eu tenho que tirar um. Tirando um de 995 dá 994. Olha só. 9 dividido por 7, né? Vai dar 1. Para 9, 2. Abaixo 9. Aí eu pego, dá 4. 7 vezes 4, 28. Para 29, 1. Abaixo 4, 14. Opa, 7 vezes 2, 14. Para 14, nada. Então, observe que 994 é divisível por 7, portanto, é um múltiplo de 7. Então, o último número aqui vai ser o 994, tá? Pegaram aí, galera? Então, para descobrir o último número, eu vou ter que fazer umas continhas, eu vou ter que fazer uma divisão e ver qual a divisão que vai dar exata. Se der exata, esse é o último número, o que tiver mais próximo de 1000 ali, no caso 994. Então, eu tenho aqui que o meu primeiro termo é o 0, eu tenho que a razão vale 7. Por que 7, professor? Porque é múltiplo de 7. E eu tenho que o AN é igual a 994. E eu quero saber o N, porque ele quer saber quantos números inteiros existem. Tá? Então, é o meu N. Vou lá para a fórmula do termo geral. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, eu vou ter aqui 994 é igual a A1, que é 0, mais N menos 1 vezes a razão, que é 7. Então, eu vou ter aqui 994, o 0 aqui não conta, né? É 0 mesmo. O 7 está multiplicando, passo ele dividindo, igual a N menos 1. 994 dividido por 7, eu até já fiz aqui, ó, 142. 142, igual a N menos 1. O menos 1 vai para o outro lado, mais 1, e 142 mais 1, N igual a 143. Pronto, tá aqui, ó, gente. Quantos termos, quantos números inteiros positivos múltiplos de 7 existem
né, menores que 1.000? 143, ok? Essa é a resposta final, beleza? Então é isso, galera. Forte abraço para vocês e até a próxima. Tchau.